E aí, tudo bem? Cara, olha só, imagina se você pudesse nunca mais precisar fazer trade e você automaticamente olhasse a tua conta bancária e visse o dinheiro pingar lá com consistência. No day trade hoje, a forma de você ganhar dinheiro é você abrindo a plataforma ou fazendo o trade através do teu computador, mas você fica naquela tensão, naquela ansiedade, naquela dúvida, além, óbvio, do tempo que você tem que disponibilizar para estudar e vir aplicar as estratégias. Imagina se tudo pudesse acontecer automaticamente. Se você não precisasse mais abrir o teu computador, se você pudesse fazer qualquer outra coisa, tô dormindo e o teu trade está gerando lucro para você. Pois é. Eu tenho um robô de operações que faz trades automáticos para você, trazendo resultados com consistência, sem a dor de cabeça de você ficar com ansiedade, com medo de perder dinheiro, ou talvez sem aquela necessidade de você ter que dedicar tempo do teu dia para poder ficar na frente do gráfico e do computador. Para você assinar o meu robô de trade, é importante que você saiba algumas coisas. A primeira delas é o seguinte: qual é a taxa de acerto desse robô? Bom, nesses últimos meses, o robô tem tido um acerto fenomenal. Ele basicamente replica todos os sinais de entrada que a gente dá na minha sala de trade ao vivo. Por isso que os alunos que estão hoje operando com esse robô estão tendo resultados com muita consistência. Pessoas estão ganhando mais de R$500 por mês utilizando as estratégias desse robô. Eu quero te mostrar mais detalhes de como que ele funciona. Olha só. A nossa sala de trade ao vivo tem sido um regaço, né? Suzarte lá tem arregaçado, tem mandado bem demais. Pô, não teve nenhum mês no Loss até agora. Todos os meses foram lucrativos, ganhos aí muito fora da curva, comparado com pessoas de outras salas por aí, né? Porque assim, a gente acompanha, né? A gente acompanha todo mundo e sabe como é que é a performance dos outros. Então a gente está muito feliz de estar com a nossa salinha de trade ao vivo, né? Bem especial e gerando muito resultado para quem faz parte lá da sala. E aí, se você não faz parte da sala, depois procure o meu time para mais informações de como entrar para essa sala. Eu queria começar fazendo meio que um panorama do mercado, né? A gente pode aqui abordar alguns conteúdos relacionados à estratégia e entender um pouquinho mais de como é que passou esses últimos dias de mercado. E eu quero te dar uma aula aqui, realmente um intensivão, para que a gente possa alinhar as coisas. Enfim, deixa eu dar uma recapitulada aqui para você entender um pouquinho mais sobre todo o composto, tá? O mercado financeiro, você já sabe, ele se movimenta em três direções, né? As três direções do mercado. Primeira direção que o mercado se movimenta é uma direção para cima, né? O mercado ele sobe no movimento de alta, certo? Segunda direção que o mercado se movimenta é uma direção para baixo, ou seja, o mercado cai no que a gente chama de movimentação baixista ou tendência de baixa, por algumas pessoas gostam de chamar também. E a terceira direção que o mercado tem é o mercado simplesmente andar para os lados, tá? Que é o que a gente chama de mercado consolidado. Então a gente tem aqui uma tendência de alta, a gente tem aqui uma tendência de baixa, certo? E a gente tem uma consolidação ou lateralização. Que é o mercado, né, basicamente indo para os fucking lados. Só que tem um negócio, cara. Antes disso aqui tudo acontecer, antes do mercado subir, descer, andar pro lado, a gente tem dois negócios que acontecem, tá? Dois negocinhos que acontecem. O primeiro deles é a abertura do mercado. Então assim, para o mercado subir, descer ou ir para os lados, ele primeiro tem que estar aberto. E a abertura, ela apresenta uma coisa que é extremamente importante nas nossas operações, que é o tal do gap. E aí, quando a gente está falando sobre esse tal de gap, a gente pode elencar aqui um terceiro item que é fundamental nos nossos estudos também, que é a força. Quando a gente está falando de força, a gente tem outros dois itens, são os candles e as estruturas. Então eu preciso que você pegue aí a tua tela agora, teu celular, ou se tu tá no computador, ou se tu tá mesmo assistindo pelo celular, tira um print aí. Vou apagar aqui. É o seguinte, quando a gente tá então falando de abertura, antes de pensar se o mercado vai para cima, para baixo, vai andar em pirueta, a gente tem que ficar ligado nesse negócio aqui, ó, o gap, tá? O gap, ele é muito importante pra gente, cara, porque sem um gap o mercado não abre, né? O mercado basicamente sempre abre em gap. E quando o mercado abre em gap, a gente tem que ficar atento a esses dois itens. O primeiro deles são os candles, que a gente define eles através da leitura de candle. E o segundo item são as estruturas. E as estruturas têm dois tipos de estruturas. A gente tem a estrutura de alta e a gente tem a estrutura de baixa. Então deixa eu pegar essa primeira parte aqui, ó. Os candles, a leitura de candle.
da força, quando a gente está olhando para o gráfico e a gente encontra esse tipo de sinal aqui, ó, sinais grandes, tá? Candles bem fortes, que é o que a gente chama de candles de força, né? Por exemplo, isso daqui, ele representa sinais de força. Então, eu vou ter candles bem grandes e vermelhos aqui, por exemplo. Eu não preciso analisar muito mais para saber que a força principal do mercado é uma força de baixista, é uma força de queda que a galera tá vendendo. Então, só de observar isso aqui, eu sei que o mercado tá possivelmente indo para baixo. Aí tem a mesma coisa pro outro lado, né? Se eu tô vendo, por exemplo, né, deixa eu colocar aqui, ó, um mercado indo para cima e eu começo a ver esses padrões aqui de candles, né, os candles verdes, eu vou ter uma noção que, cara, as pessoas estão comprando, né? E eu quero comprar junto, porque afinal de contas eu não sou o cara que vai reverter o mercado, eu quero ir junto com ele. E aí então disso eu consigo supor, né, que o mercado tá indo pra cima e eu vou junto, eu vou comprar. Então beleza, então pela tal da leitura de candle, eu consigo interpretar o que tá rolando. Então os candles, eles contam uma história pra gente, por isso se chama leitura, a gente tem que saber ler, né? Eles contam uma história pra gente. Tem vários tipos de combinações, por exemplo, né? Deixa eu mostrar uma aqui. Se a gente tem esse tipo de padrão aqui, ó, comenta aí pra mim, se a gente tem esse tipo de padrão, onde esse candle, ele é verde, esse candle aqui tanto faz, mas esse candle aqui, ele obrigatoriamente tem que ser vermelho, me conta se isso aqui é um padrão de compra ou de venda. Comenta aí pra mim. Estrela da manhã, né? Então, o mercado vai estar numa movimentação de baixa e aí ele vai apresentar esses 3 candles, o primeiro, o segundo e o terceiro. E a gente vai ter uma movimentação de alta, esse é o Estrela da manhã. Então isso aqui é uma leitura de candle, tá? Por que eu tô te mostrando isso? Porque os candles contam uma história e é importante que você saiba interpretar essa história. O segundo item que é de suma importância que você saiba analisar é a tal das estruturas. E as estruturas só existem 2 tipos de estruturas. A gente tem o que a gente chama de estrutura de alta, que é esse padrão aqui. E esse padrão, quando a gente está analisando ele, a gente vai perceber que ele tem alguns pontos aqui, ó. Por exemplo, tem esse ponto, aí tem esse ponto, né? São os 4 pontos. Na verdade, são 5 pontos que a gente tem. A gente pode até colocar mais um aqui. Se a gente for dar nome aos bois, isso daqui se chama um fundo. Isso aqui é um fundo mais alto. Esse pivô aqui é um fundo, chamado de pivô também. E a gente tem aqui um topo. E nesse momento que esse topo ele é ultrapassado por esse ponto aqui, a gente tem o que a gente chama de rompimento. E aí ele acaba deixando lá em cima um topo mais alto. Depois que ele deixa o topo mais alto, ele acaba recuando e voltando para esse mesmo item, para esse mesmo lugar aqui que era esse ponto. E aqui é chamado de confirmação do rompimento, que é também, né, conhecido pela galera da mentoria como EAG, EAGAINS. Certo? Só que que eu tô te mostrando isso? Porque eu tenho um negócio, cara. A estrutura, no caso, isso aqui que é a estrutura de alta, ela representa um mercado em alta. Então, quando eu tenho uma estrutura de alta, o mercado aqui sobe, desce, depois ele volta a subir, rompendo esse nível, a gente tem o que a gente chama de estrutura de alta. E a estrutura de alta representa uma tendência de alta. E uma tendência de alta representa um sinal de compra, certo? Beleza. E aí a gente tem uma estrutura de baixa, que é o contrário, exatamente o contrário. Uma estrutura de baixa, ela representa um mercado que está caindo. E essa estrutura nada mais é do que o precursor, como posso dizer? Ele é como se fosse o sinal master de uma tendência de baixa, e essa tendência de baixa, obviamente, ela vai significar para você que você tem que vender, tá? É um sinal de venda. Para que eu tô te mostrando isso? Porque lembra quando eu falei que o mercado, antes dele ir para cima, para baixo ou para os lados, ele tem que abrir, né? Tem que ter a abertura do mercado. Então, o mercado ele abre às 9 horas da manhã e ele fecha às 18 horas, certo? Ele abre às 9 e ele fecha às 18. Ele tem esse espaço aqui, ó, que é chamado de pregão. Tá? Que é o tal do chamado pregão. E aí esse pregão, quando ele fecha, o que acontece? Só no dia seguinte. Então só no dia seguinte a gente vai ter uma nova oportunidade para estar operando novamente às 9 horas até às 18 horas. E agora é que vem a grande questão. Quando o mercado está se movimentando aqui, ó, abriu 9 horas, está se movimentando, aí de repente ele fechou aqui. Quando o mercado fecha aqui às 18 horas, às 9 horas do dia seguinte, não significa que o mercado ele vai abrir aqui, ó, no mesmo ponto e continuar a movimentação dele. Não, ele pode abrir ali em cima, no chamado gap de alta. E quando o mercado abre lá em cima, na maioria das vezes ele vai cair para preencher esse espaço que ficou vazio aqui. Ou o mercado ele pode abrir aqui embaixo, no chamado gap
de baixa. E quando o mercado abre aqui embaixo, ele sobe, na maioria das vezes, para preencher esse espaço vazio. Só que aí quando o mercado abre no gap de alta ou no gap de baixa, existem 3 tipos de movimentos que podem acontecer. Os movimentos são, o mercado abriu ali em cima, ou ele realmente vai descer e preencher todo esse espaço, que é o primeiro tipo de movimento, ou ele vai descer e vai parar na metade e não vai continuar descendo até lá embaixo, que é o segundo tipo de movimento, ou ele simplesmente vai disparar para cima, que é o terceiro tipo de movimento. Do mesmo jeito aqui embaixo, ou o mercado em gap de baixo ele vai subir e vai fechar o gap, que é o primeiro tipo de movimento, ou ele vai subir e vai parar na metade do gap, que é o segundo tipo de movimento, ou ele vai continuar caindo, que é o terceiro tipo de movimento. A grande questão é, quando você está olhando para o mercado e ele recém abriu, qual dessas formas é o que vai acontecer? A única forma da gente saber qual delas é o que vai acontecer é a gente olhando os candles ou olhando as estruturas. Então, de acordo com os candles e as estruturas, o mercado se movimenta para cima ou para baixo. Uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram e até mesmo pessoalmente, tem gente que me pergunta isso na lata quando me vê pessoalmente. Eu tava agora num evento em Belo Horizonte. E aí tinha um cara que me perguntou, pô, Portes, deixa eu perguntar um negocinho. Tu opera dinheiro dos outros? Se eu botar, 10 mil na tua mão, 10 milão, tu opera pra mim? Eu falei, pô, cara, deixa eu te falar. Eu gosto muito da palavra liberdade. E eu acho que a gente tem que ter a liberdade de poder fazer nossas operações, a não ser que você não consiga de jeito nenhum operar por si só. E aí tem uma outra alternativa. Mas tem muita gente que pede pra operar. Eu não gosto de fazer isso, nunca fiz isso, não quero fazer isso. E eu acho que, sei lá. E tem muita gente também que simplesmente não tem tempo. E às vezes não é nem culpa dela de me perguntar isso, é porque ela não tem tempo pra ficar lá na frente do computador, pra ficar ali das 9 até o meio-dia, ou porque ela trabalha. E ela pergunta, pô, tu não quer operar pra mim? Eu não consigo, não tenho tempo. Eu falo, calma que vai ter uma solução. Vai ter uma solução pra você. E também tem um outro grupo de pessoas, que até mesmo faz parte da sala, que fica assim, pô, na hora que o Suzati, que o analista dá o sinal de entrada, a pessoa fica meio travada e entra atrasado. Imagina se tivesse uma possibilidade na hora que o analista, na hora que é dado o sinal na sala, automaticamente a tua plataforma apertasse e entrasse naquele sinal também. Seria ótimo, né? E a gente tem também um outro tipo de pessoa, que é aquela pessoa que, cara, ainda não conseguiu destravar e desbloquear. Aquele tipo de pessoa que sabe, tem medo, ansiedade, e isso atrapalha ela na hora de fazer as operações. Ela até sabe onde entrar, até sabe o que ela tem que fazer, mas na hora que ela tem que tá clicando, ela fica com medo, ansiedade, tensão, adrenalina e acaba fazendo a coisa errada, perdendo dinheiro por causa disso. E aí a pessoa fica com essa ansiedade, com medo e tal. E aí eu pensei numa alternativa, porque os principais problemas são falta de tempo. Quem aqui não tem tempo para operar? Comenta aqui pra mim. Ansiedade e medo. Ansiedade e medo. Quem aqui tem ansiedade e tem medo? E tem também aquele terceiro grupo, né, de pessoas que simplesmente a pessoa não tá afim. Ela só quer ter uma renda extra sem precisar fazer nada. É a pessoa que tá um pouco preguiçosa. Ela, tem a possibilidade de tá lá, tem tempo, né, tem tempo sobrando pra poder se dedicar, mas ela não tá afim, ela quer fazer outra coisa. Vou botar o dinheiro aqui e tu clica aí, eu sei que vai clicar automático aqui também, então é isso, eu vou ficar só olhando. Tem pessoa que só quer olhar. Conta aqui, só quer olhar. Comenta aí qual desses 3 aqui é você. Você quer usar esse robô porque você não tem tempo? Você quer usar esse robô porque você tem ansiedade e medo e você quer um negócio que seja ali, sabe, sem sentimento nenhum? Ou você realmente, quer fazer, mas quer ganhar dinheiro de graça? Só quero olhar o dinheiro entrar, sem fazer nada. Quem é você? Comenta aí. Bom, quem faz parte da sala de trade ao vivo sabe que a gente até agora não teve nenhum mês de loss. Todos os nossos trades tiveram ganhos, né? Todos eles tiveram resultado positivo. E agora tem a possibilidade de, cada vez que for feito uma operação na sala de trade, a tua plataforma vai automaticamente acionar a entrada também. Então, quando for dada a largada na sala, entrei. Você vai entrar junto sem nem precisar fazer nada. Você não vai mais precisar comprar, vender. Você não vai precisar mais clicar. Vai ser tudo feito automaticamente
quando for dada a largada lá na sala. Aí, deixa eu te mostrar aqui como é que foi um pouquinho do panorama de quem tá na sala dos últimos meses. A galera que tá operando com 2 contratos na sala, a galera que operou com 2 contratos na sala no mês de junho, vou pegar aqui os últimos 3 meses, tá? Da sala para você entender aqui. E agosto. Agora a gente tá em setembro e estamos arregaçando também. O mês de junho, julho e agosto, os últimos 3 meses da sala, a galera que tá operando com 2 contratos colocou no bolso R$ 438. Em julho, foi um mês extremamente lucrativo. A galera que está operando com 2 contratos ganhou R$ 922. Isso em julho. E em agosto, a galera que está operando com 2 contratos ganhou R$ 362. Ou seja, todos os meses sendo lucrativos, né? Até agora. É óbvio que resultados passados não são garantia de resultado futuro, né? Aquela coisa que todo mundo fala dentro do mercado financeiro. Mas quem tá lá dentro tá vendo que o resultado tá sendo feito, tá aparecendo e tá crescendo cada vez mais. E a galera que opera com mais contratos, né? Se tu opera com 4 contratos, isso daqui foi literalmente o dobro, tá? Só pra você ter uma ideia, foi o dobro. Aqui foi mais de quase 880, tá? Por alto, assim. Aqui foi quase 1850 por alto. E aqui foi 724 mais ou menos. O resultado por alto para quem opera com 4 contratos. O fato é, a sala de trade está gerando resultado e eu estou muito feliz com isso, mas ainda assim tem pessoas que não conseguem acompanhar. E foi por isso que uma empresa muito grande, renomada dentro do mercado financeiro, me procurou para fazer uma parceria e falar: Portes, vamos desenvolver um robô que na hora que é dado o sinal na tua sala, o teu aluno pode estar fazendo qualquer outra coisa, mas a plataforma dele vai acionar isso também. E aí na hora que acionar isso, ele vai fazer o trade automaticamente, sem precisar clicar, você não precisa nem estar na frente do computador. E eu falei: cara, interessante, como que funcionaria? Bom, funciona bem simples. O aluno, ele instala a plataforma da MetaTrader no computador dele, e aí instala o robô, e esse robô automaticamente sincroniza com a plataforma da sala de trade ao vivo. E aí é só isso que tem que fazer. Uma única vez tu instala, e aí a partir daí, todos os cliques que forem dados vão ser replicados lá na frente. É um negócio, uma tecnologia chamada Copy Trade. E aí eu fiz essa parceria e eu estou muito feliz de estar anunciando ela aqui para você nesse exato momento. Sabrina, que empresa que vai programar o robô? O robô é muito simples, é só tu instalar ele no teu computador, assim como você instala qualquer outro programa no teu computador. Sei lá, o Chrome, quando você instala o The Sims, quando você instala qualquer outra coisa aí no teu computador. E aí eu perguntei: beleza, cara, mas quanto que custaria pro meu aluno poder assinar esse negócio e poder tá tranquilo ali e ver o dinheirinho entrar na conta dele? Quanto que custaria isso? E ele me mostrou vários planos. Ele me mostrou plano de pessoas que operam com vários contratos, que é R$1.000 por mês. Eu falei: cara, muito caro isso. Pô, eu não vou oferecer isso, não faz nem sentido. A galera opera com 1, 2 contratos lá. E aí ofereceu um outro plano. Não, e se a gente pudesse oferecer um plano de R$800 então por mês para os teus alunos operarem com esse robô? Quer dizer, só instalarem o robô e aí o teu analista na sala de trade vai dar o sinal e aí vai acionar automaticamente. Eu falei: não, muito caro, não dá, a galera não vai querer. Aí, na verdade a galera vai querer, mas não vai ter grana, porque a galera tá começando. E eles: porra, não faz sentido, eu não assinaria isso se eu tivesse começando. E aí eles chegaram e falaram: cara, e se fosse R$300 por mês? Eu falei: cara, tá começando a ficar num preço interessante, mas não sei, acho que dá pra ficar melhor. E aí a gente chegou num número. E eu só cheguei nesse número com eles porque o resultado que a sala de trade está dando é muito superior a esse número. Porque não adianta, por exemplo, eu vim aqui e falar: olha só, fiz uma parceria, a gente desenvolveu esse robô e esse robô vai custar R$500 por mês. Pô, como assim? Se na nossa sala a gente fez um mês 468, no outro mês a gente ganhou 900 pila, no outro mês, pô, vou ficar no 0 a 0. Não, a ideia é ganhar dinheiro, não faz sentido. E isso tudo, né? Isso tudo operando com poucos contratos. Então, pessoal, é o seguinte: se você tem medo de operar, se você não tem tempo para fazer as suas operações, se você simplesmente quer que o dinheiro entre na tua conta,
na hora que for feito o sinal, o trade na nossa sala de sinais, na hora que for feito isso, que seja realizado também o trade na tua plataforma, você vai poder fazer isso num valor de 179. E se a gente for olhar para o que a gente já fez até agora, você vai estar ganhando dinheiro sem fazer nada, literalmente. Aqui você teria ganho R$300 livre, aqui você teria ganho quase R$750 livre, e aqui você teria ganho quase R$200 livre de renda extra entrando na tua conta, sem fazer literalmente nada,